Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Vamos comigo, vem junto. Mais uma aula aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Dê o like, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes. Se inscreva se você não é inscrito. Aqui é o canal do professor. Aqui não é TikToker, aqui não é dancinha. Aqui é aula, aqui é conteúdo bacana para te ajudar. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre um item, né, do conteúdo programático do concurso da CEMED, concurso da REME de 2023, que a prova vai ser agora, em fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2024. Concursos da CEMED 2024, assim que a gente chama. Um item, né, desse concurso. Agora vejam ali, eu vou colocar para você o item do concurso. Ó, na tela a gente tem aí conteúdo programático. Esse item 16 refere-se ao currículo. Só que eu não vou falar do planejamento, seleção nem organização dos conteúdos. A gente vai falar o que do currículo, professor Miro? Que aqui ó, é o da Prefeitura Municipal de Campo Grande, item 16, que diz respeito aos temas educacionais e pedagógicos, tá? Professor Miro, o que a gente vai ver? A gente vai ver o quê? Nós vamos ver, né, a questão da percepção, a questão que diz respeito às teorias do currículo, que é muito importante, geralmente a gente deixa batido, as pessoas esquecem e caem nas questões. Então a gente vai verificar um pouquinho a perspectiva tradicional do currículo, a perspectiva crítica e também a perspectiva pós-crítica, que vale muito a pena. A gente vai aprender bem bacana para ficar esperto. Vem comigo! Bom, pessoal, na tela agora aqui a Maratona Minha Arte, Maratona do Professor CEMED com o professor Miro. Ó, nessa aula, né, deixa eu voltar para mim de novo. Nessa aula a gente vai fazer um mapa conceitual. Eu escrevi, eu já deixei aqui pronto meu mapa conceitual e eu vou, porque senão demora demais, né? E aí depois eu vou anotando, fazendo as reflexões, fazendo os grifos e a gente vai refletindo sobre esse tema que você tem que dominar, tem que ficar esperto, não pode ter dúvida não. E tem algumas questões muito capciosas, questões que de certa forma eu classifico como difíceis, porque o conteúdo ele requer uma reflexão, uma interpretação. Mais lá na frente a gente vai falar das questões. Porque eu classifico as questões em três bolinhas, né, em três itens, que depois eu vou mostrar. Já vou colocar na tela para vocês verem. Ó, quando a gente falar de questão, tem lá, né, na minha arte eu coloco três bolinhas lá no canto superior. Essas três bolinhas, né, três círculos, quando estão pintados, quer dizer que a questão ela é difícil, ela tem uma dificuldade alta. Dois círculos preenchidos, dificuldade média, um círculo preenchido, dificuldade fácil, ou pequena ou baixa dificuldade. Baixa dificuldade, uma reflexão a gente consegue resolver. Dificuldade mediana, dois círculos. Você precisa de uma reflexão, você precisa, de certa forma, algum nível de comparação aí, né, para você tentar responder. Quando a gente está falando de três círculos, é uma dificuldade muito mais alta, uma dificuldade difícil, né, alta dificuldade, você tem que fazer o quê? Reflexão, você tem que fazer comparações, você tem que fazer argumentações, contextualizar o sentido da questão com conceitos, teorias, categorias, etc e tal. Aí realmente fica muito mais difícil. E falando de perspectiva de currículo, algumas são difíceis e a gente vai tirar de letra hoje aqui. Volto para a tela da arte. Vamos lá? Maratona Professor CEMED com o professor Miro. Bom, aqui ó, é o meu mapa conceitual, alguns itens para a gente destacar, um breve resumo teórico. A sociedade ela vem passando por grandes mudanças, né, gente? Então essas grandes mudanças, claro que elas vão pingar no currículo, não tem como não pingar, né? Não tem como não se reverberar no currículo. Então a gente tem mudanças aí de ordem institucional, de ordem temporal, uso maior de tecnologias, mudanças no tecido familiar, a família nuclear, as configurações familiares alteram-se, a sociedade está cada vez mais ligada na internet, ligada na informação, as pessoas e os jovens estão buscando informação e criando e produzindo de uma maneira muito diferente do que ocorria no passado. Então é claro que vai ter diferença também na educação. Bom, sobre os princípios da LDB é bom lembrar, né? Ó, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, garantia do padrão de qualidade, gratuidade do ensino público, gestão democrática. Por que isso, professor? Porque isso vai pingar também no currículo, né? Vai se refletir no currículo. Ó, exclusão da seletividade, né?
era seleto, né? Havia que ter seleções para verificar se você aprovava ou não e quem ia estudar ou não ia estudar. Agora não. O ensino é para todos, é universalizado, tem que ter exclusão da seletividade. Então, a gente vai trabalhar com questões que interferem na vida dos alunos, né? Então, a escola, ela não está isolada. Ela é mais do que nunca agora, ó, contextualizada. Ela é contextualizada e ela é aberta. Aberta é o que, professor Miro? A diferença. Ela é aberta à diferença. A gente tem que ter isso em mente, gente, na hora de pensar o currículo. Vamos lá? Ó, dos regramentos aí, né? Dos regramentos normativos, né? A parte que cabe às políticas de legislação. Então, a gente tem a BNCC, que vai falar muito sobre o currículo. Professor Miro, o que é a BNCC? A gente sabe o que é a BNCC. Na prática, claro que os autores não vão gostar muito, só o pessoal que pesquisa educação, eles fazem crítica, né, à própria BNCC, mas na banca de concurso, né, a literatura da questão, ela não vai dizer que a BNCC é um currículo. A gente sabe que na prática a BNCC ela exerceu força de tal maneira na construção dos currículos de referência dos estados que foi quase um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia direta e a gente entende como currículo. Mas na letra da lei, a BNCC não é um currículo, ela é o que? Ela é algo que orienta um currículo. Então, ela é aprovada para ser um documento norteador. Tenha isso em mente. Outro regramento, né, importante é a LDB, a lei maior, né, da educação no país. É o que normatiza a educação. E a gente tem também os DCNs. Os DCNs são as diretrizes curriculares nacionais, né? Ela orienta ou elas orientam o quê? A construção do currículo. Currículo. Orientam o trabalho do professor, né? Do professor, das escolas, das salas de aula, etc e tal. Professor Miro, as diretrizes curriculares nacionais, elas não foram revogadas, elas não foram apagadas, não valem? Valem, não foram revogadas. Por mais que a gente tenha o PNE, tenha a BNCC, tem os DCNEBs, as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, as diretrizes para a educação no ensino médio, etc, etc, mais BNCC, mais os currículos de referência dos estados, não. As diretrizes curriculares nacionais, DCNs, não foram revogadas, fique esperto. Bom, todos esses documentos buscam orientar o planejamento escolar das escolas e dos sistemas de ensino. Tenha isso em mente também, todos esses documentos que estão aqui em cima, ó, DCN, LDB e BNCC, vão buscar orientar o planejamento escolar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, uma frase aqui do Moreira Silva, o currículo não é um veículo que transporta algo que deva ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente em meio a tensões, se produz e se reproduz a cultura. Então, grifem aí, ó. Se produz e se reproduz. Produz e se reproduz a cultura. Currículo refere-se, portanto, à criação, né? À transformação, à transgressão, à construção, a um movimento, né? E a contestação também. Recriação, contestação, transgressão. É isso, ele é dinâmico o currículo. A gente pode dizer que o currículo ele tem um caráter dinâmico. Beleza? Vamos que vamos para frente, vamos estudar. Várias esferas e atores sociais participam da definição do currículo, gente. O currículo ele não é algo de apenas um ator social ou uma dimensão da sociedade. Não cabe também a algumas instituições que fazem pressões, né, para, sei lá, igreja, né, denominações religiosas, líderes religiosos, ou de outro modo, né, você tem pessoas aí, algumas bancadas políticas, né, que querem dar pitaco no currículo. Olha, o currículo ele é plural, ele é dinâmico, ele é uma construção coletiva e também está na legislação. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, a pessoal da extrema-direita que vai criticar o currículo, vai falar, o currículo não pode ter sexualidade, os caras estão colocando o currículo crítico e não sei o que, etc e tal. Meu amigo e minha amiga, tá na lei, né? Pluralidade de concepções, criticidade, sexualidade, tá lá, tá no DCN. Olhar o meio ambiente. Esses dias o pessoal tava falando, o pessoal do agro tava até falando mal do Enem, porque tava fazendo críticas
a um modelo de agronegócio. Tem que fazer, tem que fazer. Tá na Constituição, tá no DCN, tá na LDB. Então, assim, a gente tem que se apoiar nas legislações e na construção coletiva do currículo para não ficar à mercê de uma classe ou um grupo, etc e tal. Então, por exemplo, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, considerado conhecido como CONSED, a Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, a ANPED, professores, docentes, pesquisadores, né, diretores escolares, os dirigentes municipais de educação, são secretários de educação, sejam secretários municipais ou secretários estaduais também. Todo esse grupo, mais um monte de organizações, implicam, né, em sinalizações, alterações, transformações e mostra que o currículo ele é coletivo, ele é vivo, ele é dinâmico, ele é representação da cultura também. Beleza? Então, várias esferas participam da definição do currículo. Vamos ver agora o que diz na categoria, né, enquanto conceito. Professor, vamos lembrar? BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham o quê? Assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, o currículo é um documento de caráter normativo, né, norteador, que vai desenvolver e defender o que são as aprendizagens essenciais para o desenvolvimento dos educandos, para a aprendizagem dos jovens, das crianças, dos alunos, né, em si. Beleza? Então, tem que assegurar o quê? Os direitos de aprendizagem. Lembra, se você lembrar de aprendizagem essencial, você já vai ganhar a questão que sempre cai, tá bom? Competência. O que são competências? O professor Miro tem que lembrar. Lembra daquele, ó, termozinho que eu coloquei para vocês, ó, chave, né? Mnemônico aqui, CHAV. O que isso quer dizer? Vou colocar uma caneta aqui. Ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então você tem que lembrar, professor, tem que lembrar. A competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana. É isso, você tem que ter em mente, é isso, tá bom? Vamos ver agora que o currículo ele vai se desmembrar em alguns pontos, né, e algumas dimensões. Um lado ele vai, né, para a política pública e para o que nós chamamos de legislação, né? E outro lado, gente, ele vai, né, para as perspectivas, né, teóricas. São as teorias, tá bom? Vamos ver a teoria? Vamos ver desse lado aqui, ó. As teorias em relação ao currículo vão exigir o quê, ó? Uma definição, uma classificação da teoria do currículo, entendendo o currículo como teoria tradicional. Você tem também a perspectiva crítica, você tem a perspectiva pós-crítica. A tradicional, eles percebem o conjunto de conhecimento como neutro, as teorias como neutro. Há muito cientificismo, há muito o quê? Positivismo. Né? Aquela, né, verdades, né, absolutas, o professor é detentor de saber, o conhecimento ele existe e está lá, conhecimento tradicional, etc, etc, etc. Então, essa é a visão tradicional do currículo. Tem a teoria também, ó, crítica, que vai dizer o seguinte, ó, o currículo ele envolve o quê? A emancipação, ele deve fazer a libertação. O currículo ele tem coisas ali que estão presentes, mesmo que estejam não visíveis ou não sejam percebidas pelas pessoas, pelos grupos e etc e tal. Então, quais são essas coisas? São as ideologias, são as perspectivas mediante o mundo, são o poder de classe, são a desigualdade, o que nós chamamos de currículo oculto. Currículo oculto. Essa perspectiva de currículo oculto, de resistência, diz respeito, né, às ideologias. Ideologias. Entender que existem ideologias faz parte da teoria crítica sobre o currículo. O professor tem a teoria também, ó, pós-crítica. Pós-crítica. A teoria pós-crítica ela vai dizer o quê? Que o currículo, né,
ele tem que ter sua relação, né, a partir do multiculturalismo. Então, é multiculturalista o currículo. Ele tem que superar as verdades absolutas da modernidade. O currículo ele tem que levar em conta a diversidade, tem que levar em conta o contexto, tem que levar em conta várias coisas, e é essa visão conhecida como pós-crítica. Então, essas três percepções, elas são cobradas, elas caem. E em relação à legislação, a gente tem, ó, aquilo que já foi dito lá em cima, você tem aí a BNCC, você tem os PCNs e tem a LDB. Lembrando que a BNCC define o conjunto de aprendizagem essenciais. Os PCNs, né? Parâmetros curriculares nacionais, eles também foram finalizados ou não servem mais? Não, eles servem, não foram revogados. Então servem de referencial ao trabalho do professor. E você tem também a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, em relação às políticas públicas, esses são os carros-chefes. E é claro, né, em relação falando de currículo, você tem também, ó, os currículos. Currículo, colocar no singular, de referência de cada localidade, região, currículo de referência, no caso aqui da CEMED de Campo Grande, currículo de referência da sede de Mato Grosso do Sul, currículo de referência, né, da Secretaria Estadual de Ensino de São Paulo, etc e tal. Então, você tem também essa perspectiva do currículo local. Vamos que vamos? Deixa eu fechar aqui e diminuir esse mapa. Ah, aqui, ó, gente, o quadro de conceitos. Professor, eu tenho dificuldade de entender as perspectivas, eu tenho dificuldade de entender as tendências pedagógicas, eu tenho dificuldade de entender como se dá, né, como se percorre a história da educação no país, etc e tal. Tem dificuldade? Então, tem uma dica para você. Vamos olhar para os conceitos, categorias que nos ajudarão vai facilitar você entender na questão. Então, ó, uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza. Assim, uma forma útil de distinguirmos os diferentes, as diferentes teorias do currículo é através do exame de diferentes conceitos que elas empregam. Então, é um método muito importante e útil para que a gente possa entender. Professor, eu confundo as teorias. Então, vamos olhar para os conceitos? Gente, se você olhar para os conceitos que vão estar listados no enunciado da questão, ou ainda nos tópicos dos itens, quando aquela é de verdadeiro e falso, ou ainda também nas próprias alternativas, você consegue matar a questão. Então, ó, falando de teoria tradicional, vai ter que ter conceito relacionado ao quê? Ao ensino, a aprendizagem, a avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Percebe que a gente utiliza muito isso no dia a dia, tanto os coordenadores pedagógicos, os diretores como os professores, né? Ensino, planejamento, objetivos, etc e tal, avaliar, né? Resultado, resultado, resultado. Isso é muito do tradicional também, tá? Então, fique esperto. Pessoal, a teoria crítica do currículo ela vai utilizar alguns conceitos que a tradicional não vai utilizar. Falou em ideologia, ó, falou em reprodução cultural, lembra lá, né? Dos herdeiros, né? Do Bourdieu, sociólogo importante que tratou da educação e do capital cultural. Falou em reprodução cultural, a gente está falando da teoria crítica. Falou em poder, teoria crítica. Tá falando de classe social, enunciado da questão, é teoria crítica. Capitalismo, relações de produção, conscientização, emancipação, currículo oculto, que eu falei há pouco, resistência, ideologia. Tá falando de teoria crítica, como a reprodução, a escola enquanto reprodutora do social, tá bom? Ó, vamos ficar esperto, hein? Aqui a gente tem que também pensar agora nas teorias pós-críticas. Pós-críticas vai aparecer o quê? Identidade, alteridade e diferença, questão da subjetividade, significação, discurso. Gente, tá falando de discurso? Tá falando de discurso não será a teoria tradicional. Ela nem sequer pensa em que tipo de narrativa ou discurso está sendo pensado. O enunciado da questão está falando de discurso, não será teoria crítica. Discurso é teoria pós-crítica, está preocupado com a narrativa, preocupado com o sentido e o significado. Saber, poder, questão da representação, questão da cultura, gênero, né, que o pessoal chama de identidades, né, questões do identitarismo, etnia, sexualidade e, é claro, colocou lá multiculturalismo, é realmente teoria do currículo, teoria pós-crítica. Beleza?
Com isso em mente, com esses conceitos aí, você já grifando, você anotando, você vai ficar muito mais esperto com isso. Para finalizar, vamos só fazer a última ligação aqui no meu mapa conceitual. Currículo, ó, diz respeito ao que? A metas a serem alcançadas, contribuem para a identidade social e cultural dos estudantes, tá? BNCC define aprendizagens essenciais para a educação básica. Ela tem que estar ligada com o quê? Com a LDB, que é a lei maior do país. A BNCC tem que estar conectada também com os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles não foram revogados. E este, por sua vez, estabelece o quê? Uma referência curricular comum para o país, tá bom? Bom, em relação ao currículo, a gente tem o que? A educação infantil. O que você tem que lembrar da educação infantil? Né? Tem que lembrar que tem o que? Campos de experiência. Com base nos campos de experiência, né, você vai ter ali, né, indicadas, né, experiências fundamentais para que a criança aprenda. Então, o campo de experiência é isso, diz respeito às experiências que são importantes para que a criança aprenda. Em relação ao ensino fundamental, não escrevi aqui, mas é ensino fundamental. É importante ter essa articulação entre conhecimento, habilidade, atitudes e valores, que diz respeito ao quê? Às competências para aprender e, né, tornar aí válido, né, os conhecimentos para serem aprimorados no ensino médio. Então, o ensino fundamental ele serve muito para isso, né? Tornar aí e ser a instrução do cidadão, né? Cidadania, começa a ter uma visão, né, mais integral, né, integralizada do desenvolvimento humano. E no ensino médio, professor Miro, no ensino médio você está ligado com o quê? Os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais, né, que asseguram uma formação humana integral. E aí a gente fecha o ciclo da educação básica. Beleza? Claro, tem mais algumas coisas em relação ao currículo, isso aqui é um mapa conceitual para você ficar esperto, ficar ligado e aprender sem cansar, tá bom? Bom, vamos para as questões? Vou trocar de tela aqui. Vamos colocar as questões que diz respeito. As questões estão, né, aqui na outra apresentação. Só achar aqui. Tá aqui. Beleza. Pessoal, maratona professor CEMED com o professor Miro Santos. Vamos para as questões. Vamos lá? Colocar a caneta vermelha e vamos para cima, vamos para frente, que vai dar certo. Cadê minhas canetas? Ajustar aqui. Questões. 1. O autor Tomás Tadeu da Silva, no livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, apresenta como forma útil distinguir as diferentes teorias do currículo, o exame dos diversos conceitos que cada uma delas emprega. O autor apresenta em um quadro o resumo das grandes categorias que elas enfatizam. Lembra que eu falei que os conceitos ajudam? Cai também. A assinale alternativa aqui apresenta os conceitos defendidos pelas teorias críticas. Então, ele quer saber uma das 3 grandes teorias, uma das grandes perspectivas, que é a teoria crítica. Letra A. Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos. Dizem respeito ao que, professor Miro? Ó, essa eu coloquei como questão até difícil, né? Lembra que eu falei que as questões elas vão envolver o quê? Baixa dificuldade, média dificuldade ou alta dificuldade, né? Então, quando a gente tem que fazer uma comparação, contextualização, reflexão, aí fica mais difícil. Eu considero essa até um pouco difícil, se a pessoa não ficar ligada. Então, ensino, aprendizagem e avaliação, por mais que a gente tenha isso no cotidiano da escola, do chão da escola, não vai ser a que vai responder aqui pra gente não, tá? Isso aqui é a teoria, perspectiva tradicional do currículo. Letra B, ideologia, reprodução cultural. Tem ideologia? Opa! Reprodução, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação, libertação, currículo oculto e resistência. É essa, na berlinda, né? Com certeza. Ideologia, ah, professor, mas a letra C tem ideologia também. Mas, ó, tem diferença. Tem subjetividade, né? Tem significação, discurso. Aqui, gente, aqui vai ser o quê, ó? Pós-crítica. Se fosse pedido após crítica, seria a letra C, mas ela não responde para a gente. Letra D, identidade, pós-crítica também. Alteridade, diferença, subjetividade, conscientização, significação. Na verdade, a pós-crítica é essa, tá? Essa aqui é a pós-crítica. Essa letra C tá uma mistura aqui, né? Entre a pós-crítica e a crítica, mas nenhuma das duas vão responder. Então, letra B.
Beleza, vamos que vamos ficar esperto. 2. Opa, acabei escorregando minha caneta aqui. No livro, vê se aumenta um pouquinho. Não dá. Aí, então vai cortar. No livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, Tomás Tadeu da Silva argumenta que um currículo crítico inspirado nas teorias sociais que questionam a construção social da raça e da etnia também evitariam tratar a questão do racismo de uma forma simplista. Então, ó, tá pensando em uma perspectiva do currículo, a perspectiva crítica sobre o racismo, né? Inspirado nas teorias sociais que questionam a construção social da raça, evitariam tratar a questão do racismo de uma forma simplista. Beleza. De que forma iam ser tratados? Para o autor, o racismo não poderia ser tratado simplesmente como uma questão de preconceito individual, pois isso geraria uma pedagogia e um currículo centrados numa simples terapêutica de atitudes individuais consideradas erradas. Considerando tais argumentações, uma unidade educacional que estivesse diante de uma situação de racismo praticada entre estudantes estaria alinhada corretamente com os pensamentos do teórico C. E aí? Então, ó, para o autor, né, ele está entendendo e explicando ali, nesse caso, a perspectiva crítica do currículo e considerou ali uma escola que tivesse diante de uma situação de racismo. Então, a gente está alinhado, o que estaria, né, praticado, que seria praticado ou alinhado corretamente a partir dessa perspectiva. Letra A. Essa eu coloquei difícil também porque ela é um pouco truncada e difícil até mesmo de entender o que está sendo pedido, né, no enunciado. Letra A. Realizasse uma investigação da situação, ouvindo todos os envolvidos, tendo como resultado a aplicação das sanções previstas no regimento escolar aos estudantes agressores, pois a punição tomada como exemplo poderia inibir a prática dos atos racistas por outros estudantes. Então aqui não, né, gente? Por quê? Só uma punição e inibir, sendo que essa perspectiva crítica ela entende a ideologia, o contexto, a desigualdade, as relações sociais, sobretudo, né, a diferenciação entre classes sociais, etnia, etc e tal. Então aqui não responderia pra gente. Letra B. Procurasse não dar visibilidade à situação, empreendendo, não dar visibilidade, empreendendo esforço para que somente os envolvidos, conhecesse. Pois se a atitude racista se tornasse pública, poderia inspirar outros estudantes a terem atitudes semelhantes. Nesse caso também não, né? Não é que ela vai dar, ou o foco vai dar visibilidade, mas ela não vai esconder, né? Só os envolvidos vão estar relacionados, sendo que a gente está percebendo algo como construção social, ideológica, né, do caldo cultural e do tecido social da sociedade. Não, essa aqui também não vai responder, essa aqui está muito no tradicional. Não responde pra gente. C. Investigar a situação e, como proposta de resolução para o conflito, solicitasse aos agressores que se desculpassem junto à vítima, comprometendo-se a não terem mais atitudes semelhantes, sensibilizando-os sobre os danos do racismo para quem o sofre. Então, investigar a situação e, como proposta de resolução para o conflito, só ficar aí nos agressores. E aí? Né? Tá muito na subjetividade, tá muito no discurso, não responderia sobre a crítica, não. Letra D. Propusesse justamente as outras medidas institucionais. Não. Propusesse, juntamente com outras medidas institucionais, uma ampla discussão sobre as causas institucionais, históricas e discursivas do racismo, procurando identificar o que o currículo e nas práticas pedagógicas poderia minimizar ações desta natureza. E aí? Bom, pessoal, então eu ficaria com a letra D aqui, tá? Por conta de perceber a historicidade da coisa, ó. Historicidade, as causas do racismo, o envolvimento, o resultado institucional, a construção social e, né, práticas pedagógicas que poderiam minimizar o ato. Por quê? Por mais que tenha aqui um item, né, falando de discurso, a gente poderia pensar que isso aqui diz respeito às pós-críticas, né? Mas não. E a letra C não poderia ser porque está falando aqui, ó, o foco na desculpa, né? Como se desculpar fosse resolver a situação do racismo na escola. Colocar as duas pessoas, fazer uma acariação e pedir desculpas ia resolver. O pedido de desculpas, ele ia reproduzir, né, a crítica que está sendo feita, inclusive, no enunciado. Ó, ele reproduzir de forma simplista, né? Como se fosse algo individual, né? Centrado na terapêutica.
Então, não. Então, aqui nesse caso, letra 2, ou questão 2, letra D seria a mais adequada aqui. Falei que é difícil? Não é muito fácil, não, hein? 3. Leia as afirmativas a seguir. Né? Estão batendo em 30 minutos de aula já. O currículo escolar não deve ser uma construção colaborativa. Ah, professor, aí não, né? Tem que ser uma construção colaborativa. Item 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. É exato, é um princípio da LDB, inclusive. Né? LDB. Bom, as duas afirmativas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira? Não. A 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ficaria com a letra C. Então, aqui nesse caso, ó, letra C. Essa aqui eu coloquei mais tranquila um pouquinho. Tem que lembrar. 4. Mais uma grande, hein? Leia o texto abaixo. Com maior ou menor resistência, mais ou menos debates, esse novo paradigma vai sendo adaptado e adotado em diferentes países. Vasta literatura acadêmica, muitos relatórios e estudos sobre política educacional documentam essa nova visão da educação. Os conteúdos disciplinares tradicionalmente tratados como fins em si mesmos passam a servir às aprendizagens. E aqui tem um item e outro item. Tomar os conteúdos como meios para aprender implica numa mudança de cultura muito mais profunda do que os relatórios e documentos sobre esse tema permitem prever, porque coloca o foco da avaliação nos resultados da aprendizagem. No trecho acima, fragmento do texto Currículo na Educação Básica do Brasil, Concepções e Políticas, a autora reflete sobre uma outra possibilidade de organização curricular. Marque a alternativa correta que completa o sentido do texto exposto. Tá bom? E aí, gente? Bom, essa aqui tem que pensar? Tem que pensar, mas pero no murcho, né? Nem tanto. Bom, pessoal, aqui há um deslocamento, né? Segundo a autora, aqui, ó, há um deslocamento. Do quê? Da ideia, né, de ensino e aprendizagem para a aprendizagem. A gente cada vez percebe aprendizagens de quê? De habilidades, de ações, de conhecimentos, de atitudes, de valores, etc. e tal. Então há um eixo ali de transição, de transformação nesse sentido. Esse eixo diz respeito às competências e habilidades, com certeza. Então, de inteligências, a inteligência são importantes, mas não é ela que vai definir e que vai resolver essa questão. Dos planejamentos, os planejamentos de ensino são importantes, mas o planejamento existe independente da concepção e percepção que se tenha. E aqui o enunciado está tratando dessa mudança de chave, né? Das avaliações também não, então o que responde realmente a questão é a letra A, das competências e habilidades. Bora, última questão. Tô cansado já, tarde da noite. Você que vai assistir aí no outro dia, né? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Mas na verdade a gente tá aqui no finalzinho da noite já aí 11 horas da noite e o bicho pegando. Bom, 5. Ao discutir sobre o currículo da educação básica no Brasil, ressalta o que? Ultra difícil, ó. Aqui eu coloquei como intensidade bem alta, nível de dificuldade alto. Ao discutir sobre o currículo da educação básica no Brasil, ressalta aqui, como quase todos os temas educacionais, as decisões sobre o currículo envolvem diferentes concepções de mundo, de sociedade e, principalmente, diferentes teorias sobre o que é o conhecimento, como é produzido e distribuído, qual o seu papel nos destinos humanos. Nessa direção destaca a concepção do currículo escolar que privilegia a apropriação do patrimônio científico-cultural acumulado em lugar do avanço em direção a novas descobertas. Então, ó, nessa direção destaca o quê? Concepção do currículo escolar que privilegia a apropriação do patrimônio científico-cultural acumulado, em lugar do avanço em direção a novas descobertas. E fronteiras científicas. Essa concepção tem uma didática frontal, expositiva e fácil de observar e de aprender, motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula. Bom, está fazendo uma crítica também a algum tipo de concepção de, de currículo, né, na educação básica no Brasil durante muito tempo. Então, está falando sobre o que, gente? Né? Teorias sobre o conhecimento. Então, a concepção de currículo referenciada em competências, nesse caso não, essa aqui a banca colocou só para confundir a gente. Então, aqui está falando de conhecimento enquanto paradigma. Paradigma.
importante, né? E um paradigma muito é, legitimado na construção da educação no país. Concepção de currículo centrado no ensino poderia ser, essa aqui eu colocaria como uns 30% para responder a questão. O ensino, né, durante muito tempo, sobre o conhecimento, sobre o currículo escolar, que privilegia o patrimônio científico-cultural como está aqui. Entretanto, quando ele colocou na letra C, conhecimento de currículo centrado no conhecimento, vai ser essa. Essa aqui diria que tem uns 70% para responder a questão. Centrado no aluno, não. Então, aqui, 5, letra C. Você vê que essas questões que envolvem as teorias do currículo não são muito diretas, né? Muito fáceis. Tem que pensar, tem que refletir, tem que comparar, tem que analisar o contexto. Deixei um espaço para anotações, depois eu deixo um PDF dessa aula, tem um gabarito no final. E é isso, tá bom? É isso. Mais uma aula maratona do professor aqui no canal Pensando Sociologicamente é do concurso da CEMED. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu. Forte abraço. Muito boa noite. Tamo junto. Não desanima, não desiste não, hein?